Esta semana eu fiquei pensando, estava sentado lá em casa, fiquei meditando, e cada hora que passava, aquilo estava no meu coração, pensando na Palestina, pensando nas coisas que aconteceram com Jesus. E parece que eu estava assim me vendo diante daqueles fatos. Depois eu comecei a meditar e eu encontrei 25 profecias, pelo menos 25 profecias em torno da morte de Cristo. Eu olhando, comparando a Bíblia, escritura com escritura. Depois eu pensei na última semana de Cristo, Na última semana. Aí eu fui olhar na Bíblia e vendo que Jesus, ele cumpriu cada particularidade do que era dele da Escritura. Quando você olha a Escritura de Êxodo capítulo 12, quando Deus tira o seu povo do Egito, eu estava olhando essa Escritura e vendo, mas olha que coisa. Êxodo capítulo 12, eu vi umas particularidades nisto aqui. E você, Deus, falando no versículo 3 de Êxodo capítulo 12, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, que dia foi? Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. No versículo 6 do mesmo capítulo, você vai encontrar Deus dizendo assim: e o guardareis até 14º dia, o cordeiro deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro era tomado dia 10, mas era sacrificado no dia 14. 4 dias o cordeiro tinha que ficar. Para quê 4 dias? Para ser observado, para ser olhado. Porque o cordeiro, do versículo 5, diz que ele tinha que ter uma particularidade. Como é que diz? O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Isso era Deus dizendo. A exigência de Deus era que o cordeiro fosse sem mancha. Amém? Aí, ele era tomado dia 10. Aí você vê, e sacrificado no dia 14. Por que 4 dias? Porque não podia ser qualquer cordeiro. Ele tinha que ser sem mancha, sem mácula. Então tinha 4 dias para o cordeiro ser observado. Amém? 4 dias para ele ser observado. Aí o sacerdote pegava aquele cordeiro, dava uma olhada nele no primeiro dia, no segundo dia, via se não tinha nenhuma falha, não tinha nenhuma quebradura de osso, não tinha nenhum defeito naquele cordeiro, se o pelo estava certinho. Ele tinha 4 dias para observar tudo isso, senão o cordeiro não servia para o sacrifício. Amém? Depois que ele olhava, observava externamente o cordeiro, ele tinha que olhar nos olhos, na íris. O sacerdote era treinado para isso. Pelos olhos ele sabia se aquele cordeiro tinha alguma doença interna. E não podia ter também, senão não servia. Amém? Jesus, apontado por João Batista, era o Cordeiro de Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso? E quem foi que diagnosticou que aquele cordeiro não tinha defeito? Jesus. Porque os homens diziam que ele tinha pecado. A igreja dizia que ele era pecador, que ele era um homem qualquer. Não disseram para o cego: esse homem é pecador, que esse que te curou. Quando você olha em Lucas capítulo 23, Deus pega um homem ímpio, um incrédulo, que não queria saber de Deus, estava só interessado no reino dele, na promoção pessoal dele. Lucas 23, versículo 3 e 4. Vamos ver quem é este homem. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. Agora o versículo 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem.
Quer dizer, Pilatos estava dizendo, eu não vejo defeito nesse cordeiro. Ele não tem defeito. Se Pilatos declarou que ele não tinha defeito, então ele estava pronto para o sacrifício. Ele estava cumprindo os requisitos da Escritura, não estava? Você não leu lá em Êxodo 12 que Deus tinha dito, o cordeiro, para ser sacrificado, ele tem que ser sem mancha. Não pode ter nenhum defeito nele. A igreja encontrou defeito, mas o Pilatos olhou e disse assim, olha, não tem defeito. Não vejo culpa. Não vejo problema nenhum nele. Quer dizer, Pilatos estava dando o aval para aquele cordeiro ir para o sacrifício. Veja que isso alegra o seu coração. Amém? Que coisa! Um homem ímpio dando aval, dando, né? Dizendo, não, está liberado, pode ser ir para o sacrifício. Porque ele não tinha defeito. Glória a Deus para isto. E era o Cordeiro de Deus sem defeito. Amém? Agora, veja, Jesus cumpriu as regras da Bíblia porque ele entra em Jerusalém na época da Páscoa. Qual foi o dia que Jesus entra em Jerusalém? Ele chegou no domingo. No domingo. Domingo ele vai à entrada triunfal no capítulo 21. Jesus diz no capítulo 21 de Mateus, dizendo para os discípulos, olha, chegou a hora, domingo. E ele disse assim, vocês... Versículo 1. Deixa eu ver o que aqui diz a Bíblia. Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Quer dizer, vocês vão ver uma jumenta e o jumentinho, desprender o jumentinho. Se alguém chegar lá com vocês, vocês dizem assim, por que você vai levar esse jumentinho? Não, o mestre está precisando dele. Depois ele devolve. Por que não foi um cavalo? Ora, tinha tantos cavalos, os reis tinham cavalos. Você sabe que tem gente que é fissurada em cavalo, né? E compra só cavalo bom, aqueles... Será que os reis tinham aquele aras, né? É aras? Cheio de cavalo, só cavalo bom, cavalo egípcio. Mas por que Jesus não vem num cavalo? Porque Zacarias capítulo 9, versículo 9, tem uma profecia. Jesus não podia vir num cavalo, nem egípcio, não podia vir no melhor cavalo árabe, não podia, porque a profecia tinha que se cumprir. O que diz Zacarias capítulo 9, versículo 9? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um asninho, filho de jumenta. Isso mais de 400 anos antes dele nascer. Então ele tinha que cumprir a escritura. Então ele vinha de cavalo? Não, ele tinha que vir de... Aí ele pega e monta no jumentinho. E quando ele entra na cidade, as pessoas lembraram. Quando olharam para ele, por revelação, entenderam que naquele momento estava se cumprindo a escritura de Zacarias. E ele vem, aí eles começam a gritar, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor? Aí pegaram os ramos de palmeira e colocavam no meio da rua. E pegavam o ramo de palmeira e colocavam no meio da rua. E aqueles que não tinham ramo de palmeira tiravam as suas túnicas e colocavam para ele passar em cima, porque o rei estava chegando na cidade, o cordeiro estava chegando no início. Que coisa, né? Glória a Deus, chegando na cidade, era o rei, chegando no jumentinho, cumprindo a palavra. A palavra estava sendo cumprida diante das pessoas. Isso era domingo. Era o primeiro dia, mas o cordeiro tinha que ficar 4 dias. Por isso que você vê Jesus entrando no domingo, na segunda-feira, quando amanhece, o que ele fez? Na segunda-feira, que era o segundo dia, ele vai lá no templo. Ele vai no templo, quando chega lá, aquela escritura que ele vê vendendo, trocando,
vendendo boi, vendendo carneiro, vendendo pombinhos, e muita gente em Jerusalém, porque a festa da Páscoa já era uma festa agora internacional. E vinha gente de todo lado para festejar a Páscoa. Então, muito dinheiro entrava em Jerusalém e o comércio tomou conta da igreja. E ele chega lá, fica olhando de frente, dentro do templo. Diz, não, a casa do meu pai não é para isso. A casa do meu pai não é para vender. A casa do meu pai não é para comprar nada. A casa do meu pai é casa de oração. E ele sai soltando boi, soltando carneiro, soltando ovelha, soltando passarinho, chutando bancas lá daqueles que estavam trocando dinheiro, as moedas. Não façais da casa do meu pai covil de ladrão, porque ela é casa de oração. E pega o azorrague e sai, botando todo mundo para correr. Era o zelo pela casa de Deus. Isso aconteceu na segunda-feira. Era o cordeiro no templo, era o cordeiro no segundo dia, sendo preparado para o sacrifício. Quando ele sai dali, aquele trabalho que ele teve, deu fome nele. Deu fome. E ele ficou com fome. E aonde que ele foi procurar comida? Onde ele compra comida? Ele vai procurar comida numa figueira. Vamos ver se tem figo. Chega lá, não encontra nada. E o que é que a Bíblia diz? Ele imediatamente olha para a figueira e diz assim, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E amaldiçoa ela. E a Bíblia diz que ela começou a secar imediatamente. Sabe o que me chama a atenção? Não sei se é Marcos que diz. Um evangelista, eu creio que é Marcos, diz assim, ele não encontrou fruto porque não era tempo. E a minha esposa me questionou. Mas vem cá, como é que Jesus faz uma coisa dessa? Se não era tempo de figo, como é que ele queria encontrar se não era tempo? Eu disse para ela, mas presta atenção. Vamos olhar para o lado espiritual. Quando Deus olha para nós, ele quer encontrar frutos em nós. E nós não temos tempo para dar fruto. O cristão, diz o profeta, dá fruto em todo tempo. Não quer dizer que eu vou dar fruto hoje, amanhã não vou dar, um culto eu chego com fruto, outro culto eu chego sem fruto, porque não é tempo de dar fruto. Para o cristão não existe isso. Todo dia é dia de dar fruto. Todo culto é culto de dar fruto. Todo culto que nós chegamos é culto dele olhar para nós e ver se tem fruto ou não tem. Porque é um perigo não dar fruto. João capítulo 15, versículo 1, o Senhor Jesus disse assim, contando algo, pregando para o povo, ele diz assim, eu sou, 15, versículo 1, é 15, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Versículo 2, junto comigo, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que é que o Senhor quer? Mais fruto. Vamos terceiro. Como é que diz? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos adiante. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as... Vamos parar aqui. Espera aí. Eu sou uma vara. Você é uma vara que está nessa videira. Ele que está dizendo isso. Você é uma vara dessas? Então vamos lá. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então qual é o desejo dele? Frutos. Isso aconteceu na segunda-feira. Amém? Na terça-feira, Jesus teve a sua autoridade desafiada. Ele vai para o templo e começa a pregar lá no pátio do templo. Ele não entrou lá para pregar lá dentro, porque lá dentro não deixava ele entrar, mas no pátio ele pregava à vontade. Aí os fariseus ficaram olhando e disseram, esse camarada chegou aí, está pregando no pátio, vamos conversar com ele. Aí vieram os fariseus e disseram, vem cá Jesus, nós queremos dizer uma coisa para o senhor. Diga para nós, com que autoridade você chega e prega e faz esses milagres que você está fazendo aqui?
Com que autoridade? Aí ele disse assim, eu tenho também uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço isso. Aí disseram, pode fazer a pergunta. Ele disseram assim, aí ele disse, vou fazer essa pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Aí eles eram inteligentes. Eles pararam assim, peraí que nós vamos responder para o senhor. Vem cá, pessoal, vem aqui. Olha, é o seguinte, ele fez essa pergunta difícil para nós, mas é o seguinte, vamos saber responder. Se nós dissermos é de Deus, ele vai dizer para nós, por que vocês não acreditaram nele? E se nós dissermos é dos homens, o povo vai nos apedrejar porque eles creem que João é um profeta. Então vamos dizer para ele que nós não sabemos. Jesus, nós não sabemos. Ele disse assim, também eu não vou dizer com que autoridade eu faço as coisas. Isso foi na terça-feira. E Jesus continuou ensinando no templo. E aí, como eles viram que não dava conta de dialogar com eles, agora nós vamos ter que dar um jeito de matar esse homem. E eles começaram, entre eles, a conspirar para tirar a vida de Jesus. Aí Jesus para de pregar lá. Ele sabia que já estavam tramando contra ele. Ele vai lá para Betânia. Quando chega lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Não é aquele Simão, daquela mulher lá de fora, que viu ele com o pé sujo. Não, não é aquele Simão. É outro Simão. É outra história essa aqui, de Simão, o leproso. E chega uma outra mulher lá e unge os pés dele. Foi lá, ungido, sua cabeça em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Isso foi tudo na terça-feira. Terça-feira, certo? Na quarta-feira, já era o terceiro dia, certo? Porque segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, o Judas sai e dá uma volta e se encontra com os principais sacerdotes e faz uma trama de vender Jesus. E a Bíblia diz que os sacerdotes se alegraram, porque eles disseram, nós encontramos a maneira agora de matá-lo, porque tem um deles aí que caiu fora. Está fazendo acordo. O Judas disse, olha, eu entrego ele, mas depende, vocês têm que me dar uma grana aí por ele. Aí eu entrego ele direitinho para vocês. Isso na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, era dia. Quinta-feira era o quarto dia, certo? Era o dia do Cordeiro morrer. Mas ele não podia morrer sem ele fazer algo muito importante. Quando amanheceu o dia, ele disse assim, hoje é o dia da Páscoa. Nós temos que comemorar a Páscoa, mas nós não temos lugar. E os discípulos disseram, Senhor, onde nós vamos fazer? Ele disse assim, já sei. Nós vamos encontrar um lugar. Vocês saem por essa rua aqui. Quando vocês virarem naquela rua lá, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Quando vocês virem o homem carregando o cântaro, vocês seguem ele até a casa dele. Porque ele é um discípulo que crê em mim. Ele também crê em mim, aquele homem. Vocês podem ir encontrar. Quando chegar em frente à casa dele, vocês dizem, Senhor, bom dia. O mestre mandou perguntar para o Senhor, que disse que o Senhor tem um lugar onde nós vamos fazer a Páscoa. Será que é verdade? Vão lá. Aí eles, obedecendo Jesus, saíram. Foram procurando andar. Quando eles vão, mas cadê o homem? Porque naqueles dias, quem ia buscar água em cântaro era só mulher. Eram as mulheres que buscavam água com cântaro. Os homens iam fazer outro trabalho, eram as mulheres que buscavam. Encontrar um homem carregando um cântaro era difícil, então ia ser fácil deles identificarem, porque não se encontrava homem carregando cântaro naqueles dias quase. Aí eles saíram procurando, quando eles viraram a rua, lá vai um homem com cântaro, disse, olha, é aquele que Jesus falou, vamos atrás dele. Como é que Deus sabia? Deus sabe de todas as coisas, né? Aí ele sai atrás do homem e quando ele chega na frente da casa dele, diz, Senhor, bom dia, bom dia. O mestre, o Senhor Jesus, ele quer fazer a ceia, mas não tem lugar para fazer. E ele disse que se nós encontrássemos o Senhor, que o Senhor tinha um lugar. Ele disse, pois é, eu tenho um lugar mesmo. Entra aqui, que eu vou mostrar para vocês. Quando entra, ele encontra aquele cenáculo. Sabe que a Bíblia não fala de cenáculo? Onde se reuniu, onde o Espírito Santo desceu? Foi lá naquele lugar. O homem disse, eu tenho, está aqui imobiliado, tem mesa, tem cadeira, tem tudo aí para fazer pão. Pode dizer para o mestre que pode fazer aqui. Glória a Deus. Ei, que coisa, né? Aí eles disseram, Jesus, nós encontramos um lugar. Jesus disse, pode ir lá preparar a ceia, pode ir lá preparar tudo, prepare o pão lá e eu vou fazer a ceia com vocês. Quando eles estão fazendo a ceia lá, Jesus está sentado, foi para lá com os discípulos, e ele começa a falar,
E ele começa a explicar para eles que ele tem que morrer. Começa a falar para eles que ele precisa passar pelo sacrifício, morrer, ressuscitar. Aí disse assim, olha, tenho uma coisa para falar para vocês, sabe? Vocês vão me abandonar. Vocês não vão ficar do meu lado. Ah, o Pedro ficou bravo. Pedro estufou o peito e diz assim, Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Se todos te abandonarem, eu sou o único que não te abandono. Todos podem correr e cair fora, mas eu não. Eu sou o Pedro, o senhor sabe, eu estou sempre do meu lado, do seu lado e nunca vou lhe deixar sozinho, Jesus disse. Pedro, menos Pedro. Eu acho que você está falando muito, Pedro. Eu vou te dizer uma coisa. Tu quer ouvir uma coisa? É, Senhor, pode dizer. Hoje ainda, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, tu vai me negar 3, ó, não é só uma, 3 vezes. Acho que nem Pedro quis acreditar nisso, não. Eu, Senhor? Sim, tu mesmo, Pedro. Aí Jesus dá as últimas recomendações para os discípulos. Nessa hora que Jesus está lá, irmão, falando com eles, na quinta-feira, conversando com eles, naquele lugar ali, ou não sei se era fora ainda dali, ele faz aquela oração sacerdotal de João capítulo 17. Vocês conhecem a oração sacerdotal do capítulo 17 de João? Que João conta, só João que conta esta oração que Jesus fez. E ele começa a orar. E ele ora por si mesmo. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E ele vai orando por ele, pelo sacrifício que ele ia fazer. Depois que ele ora por ele, que ele vai falando, e ele começa a orar pelos discípulos. Ele vai orando por cada um deles, porque ele sabia a hora que ele ia passar. Era a hora do sacrifício, era a hora que tudo findou. Já estava no 4º dia, era a hora do cordeiro ir para o sacrifício. Ele sabia que aqueles discípulos iam ficar sozinhos no mundo. E ele começa a orar por eles. E diz, Pai, eu dei-lhes as tuas palavras, as palavras que tu me deste, e eles receberam. E tem verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Aí ele começa a falar com eles, dizendo, Senhor, eu quero que tu faça com que eles sejam um, que eles sejam unidos. Que eles sejam um como eu contigo, ó Pai, somos unidos, somos um, que eles sejam um. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu me santifico, não me santifico por mim mesmo, mas eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados na verdade. Começa a orar por eles. E ele ora por eles, ele ora por eles, ele ora pela unidade. Ele diz que ele deu a glória dele para aqueles discípulos. Daqui a pouco, Jesus para de orar pelos discípulos. Aí ele lembra de mim e lembra de você. Lá há 2000 anos atrás ou mais, quando ele estava naquele horto, ele pensa em mim e pensa em você. João 17, versículo 20. E você vai ver ele dizendo umas palavras tão bonitas, tão maravilhosas. E ele diz assim, ele para e diz assim, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Eu gosto tanto desse versículo. Ele para, orou por ele, orou por cada discípulo que ia ficar sozinho. Depois ele diz, eu não rogo somente por estes, Senhor, mas eu rogo também por aqueles. Quem eram aqueles? Que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu sou um desses. Você também é um desses. E você não se alegra esta manhã por saber que Jesus orou por você. Você está incluído nessa oração de Jesus. A oração de Jesus naquele dia foi tão forte que resultou nisto que nós estamos vendo esta manhã aqui. Você vê que a oração dele foi respondida. E quando ele ora por nós, ele ora com um desejo no coração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele, está falando de nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Quando nós temos essa unidade, o mundo vai crer que Cristo foi enviado para um sacrifício eterno. Isto Jesus orou na quinta-feira. Esta oração de Jesus, ela foi feita na quinta-feira. Aí Jesus vai para o Getsêmani. Antes dele ir para o Getsêmani, ele vai para aquele lugar, ele estava ali com eles, e ele faz a Santa Ceia. O pão asmo, o vinho puro, e serve para eles. E aí, quando ele está ali, servindo a Santa Ceia, ele está instituindo o lava-pés, porque é Páscoa. Não é Páscoa comer o cordeiro? É Páscoa, comer o cordeiro. É o que nós estamos comendo esta manhã. Aí ele diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão se chocar. Mas um de vocês aqui vai me trair. Aí todo mundo toma um choque e fica olhando uns para os outros. Trair? Trair não é possível. Quem será? Aí um pergunta, sou eu. Outra pergunta, sou eu. Aí falaram com João, deram uma cutucada no João, porque João era o único discípulo bem chegado, que era o único que encostava a cabeça no peito de Jesus, a Bíblia diz. Tinha duas particularidades na Bíblia. O João, que encostava a cabeça no peito dele, e o Judas. O que me chama a atenção é que o Judas tinha um ministério tremendo. Ele tinha um lugar naquele grupo tremendo. Era o que cuidava do dinheiro e era o único que comia no mesmo prato com Jesus. O único. Botava comida, Jesus dizia, Judas, vamos comer comigo? Eu como um pouquinho, tu come um pouquinho. Jesus comia e o Judas comia no mesmo prato. É a Bíblia que diz isso. Aí falaram com João, João, tu que é chegado, encosta a cabeça no peito dele e pergunta quem é. Aí o João vai lá, dá um abraço nele e diz, Senhor, quem é? Jesus diz assim, é aquele que eu vou dar um bocado do pão para ele. Aí Jesus vai pegar no prato, faz aquele bocado. Quando ele levanta o bocado, para que ele vai? Judas, toma. Aí ele dá o bocado do pão para o Judas. A Bíblia diz que quando Judas come aquele pão, aquele pão que Jesus deu para ele, na hora que ele engole, o diabo entra no coração dele. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o diabo entrou no seu coração. E Jesus olha para ele e disse, Judas, o que tu tens que fazer, faz rápido, rapaz. Faz depressa. E ele se levanta e sai. Dá para imaginar um homem que tinha um grande ministério, um homem que comia no próprio prato com o Senhor Jesus, fazer umas coisas dessas? Não dá para imaginar, né? Mas ele foi chamado para isso. Ele tinha que fazer aquilo. Aí ele sai para lá. Quando ele sai, Jesus está terminando de fazer a Santa Ceia, o lava-pés. Aí a Bíblia diz que o Judas sai e aí Jesus canta um hino. Eu não sei que hino Jesus cantou. Eu não sei. Eu queria saber que hino. Deve ter sido um salmo, quem sabe? Aí Jesus sai para o Monte das Oliveiras. O Judas sai para lá para encontrar com a turma e diz, ei pessoal, hoje é o dia. Mas não podia passar, porque aquele dia era o dia de pegar o cordeiro. Não estava cumprindo realmente a Escritura? Estou mostrando para vocês os 4 dias que o cordeiro fica. Amém? Sendo examinado, fazendo as coisas. Era o 4º dia, era o dia. O Judas sai para lá e Jesus sai para cá, para o Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras, que era o jardim do Getsêmani. Os 8 ficam aqui, ele pega Pedro, Tiago, João, põe mais na frente, e a Bíblia diz que num tiro de pedra, ele se afastou lá para frente e começa a orar. Tentou fazer com que os discípulos orassem com ele, não conseguia, porque estavam cansados o dia inteiro, não conseguiu orar. E ele dá tchau, Pedro, orem comigo, eu preciso. Lá adiante ele começou a se agoniar, porque em sua mente ele começou a ver, porque ele era Deus.
certo? E ele estava vendo o sacrifício, estava vendo as pessoas baterem nele, ele viu a coroa de espinho, viu os pregos, viu tudo, a chicotada, ele viu o sofrimento, e aquilo causou uma agonia tão grande nele, que tem uma doença que o médico diz que dá, não sei como é que chama, vem de sangue, hematrose, eu não sei, é uma coisa parecida com isto, que um médico analisou isso, não sei se vocês receberam esse vídeo, que um médico analisou o que Jesus passou, ele disse, eu sei o que foi tudo aquilo que ocorreu, porque eu sou um médico, e eu sei que Lucas, como era médico, ele relatou isso certamente, porque aquela agonia tão forte em Jesus que as veias daqui da periferia do seu corpo se romperam e o seu suor se transformou em gotas de sangue, pela agonia extrema, só de antever o sacrifício. E ele começou a suar aquele sangue, suor com sangue. E você vê que ele volta, tenta fazer com que os discípulos orem com ele, não consegue. E daqui a pouco ele diz, vamos levantar, porque o traidor está se aproximando. Aí chega o Judas, chega com a turma dos principais do povo, aliás, os principais do sacerdote, os escribas e os anciãos do povo. Os principais do sacerdote eram os príncipes Anás, Caifás. Os escribas eram os que conheciam a lei como ninguém, né? Que escreviam a lei. E os anciãos do povo eram as pessoas que representavam o povo perante o sinédrio. E chegaram aquela turma imensa. E Judas chega na frente. E ele tinha combinado, porque Jesus era tão parecido com os seus discípulos que não era fácil identificar ele, né? Ele era tudo igual. Como nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, né? E ele disse, é aquele que eu beijar. Chegou lá, ele abraça Jesus e disse, eu te saúdo, mestre, e dá um beijo nele. Jesus olha para ele e disse, Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? E Jesus olhou para aquele povo e disse assim, vocês vêm para mim prender com vara-paus, com tudo que é que vocês veem na mão com essas armas? Eu estava todo dia lá no templo pregando, por que vocês não me prenderam? E agora não precisa isso não. No outro texto do Evangelho conta diferente, um pouquinho diferente. Alguém observou algo, que quando eles chegaram diante de Jesus, eles pararam e Jesus perguntou, quem é que vocês estão buscando? Ele disse, a Jesus o Nazareno. Ele disse, eu sou. Quando ele disse eu sou, eles... Não era qualquer um que estava ali, era Deus. Amém? Mas era dia do cordeiro ser preso. A Bíblia mostra que lá naquele horto do Getsêmani, Deus o abandona. Deus tira a natureza divina, sai, fica só a humana ali. Por que teve que sair? Por que teve que tirar a natureza divina? Porque se ele continua sendo Deus, ele não morre nunca. Deus não morre. Você não vê que ele grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele grita isso? Porque Deus teve que desampará-lo, sair aquela natureza divina para aquele corpo morrer. Porque se continua ali, ele não morre nunca. Não tem como Deus morrer. E ele fica sozinho, ele chora e coloca a mão nele. Todos nós sabemos disto, né? E tudo que aconteceu. Eles levaram ele para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás, à noite. Só que o julgamento à noite não valia para Israel. Israel, aquele julgamento, ninguém podia ser julgado de noite. Mas Jesus, eles levaram, eles infringiram todas as leis. Por isso que quando amanhece o dia, eles têm que reunir o Sinédrio, porque o Sinédrio era a maior corte que existia para decidir sobre qualquer coisa. 6 horas da manhã, eles tinham passado a noite inteira, um pouco na casa de Caifás, um pouco na casa do Anás, mas 6 horas da manhã ele teve que ir perante o Sinédrio para poder valer o que foi se decidido. Aí fica naquele negócio. Como é que eles vão acusar Jesus? Eles não podiam matar? Eles não podiam matar. Eles podiam julgar, mas não podiam matar, porque judeu não tinha pena de morte na cruz. Isso era coisa dos romanos. Então eles tinham que acusar ele perante os romanos. Aí eles pegaram 2 testemunhas falsas e eles forçaram
não Jesus dizer que ele era o Messias. Porque quando ele disse que ele era o Messias, o libertador, agora eles podiam acusá-lo perante os romanos que ele estava fazendo uma sedição, que ele estava fazendo uma revolta entre o povo. Por isso que Pilatos teve dificuldade. Aí o Pilatos empurra para o Herodes, que era o governador. O Herodes devolve para Pilatos. Não, cuida dele aí. Tu que te vira com esse camarada aí. Não quiseram aceitar. A esposa do Pilatos era crente porque tinha sonhado com Jesus. E disse, rapaz, te livra desse sangue desse homem, porque ele é justo. E eu sofri na noite passada com sono com ele. Mas Pilatos é que declara. Você vê, naquele versículo que nós vimos, eu não vejo culpa nesse cordeiro. Eu não vejo mancha nele. Eu não vejo pecado nele. Eu não vejo problema nenhum. Esse cordeiro está perfeito para ir para o sacrifício. E diz assim, pode ser crucificado. Está liberado. É isso que vocês querem? Liberou. E eles pegaram Jesus. Quando eles pegam Jesus, eu posso ver que o diabo tomou conta daquele povo. Porque não dá, irmão, para pegar aquele chicote com bolas de metais na ponta e pedaços de osso de animal na ponta daquelas cordas e baterem nele com força, com a força daqueles homens que eles se revezavam. Um pouco um batia, quando cansava, dava para o outro para bater. E cada vez que aquele chicote ia na costa de Jesus, abria as costas. Mas tinha que abrir mesmo. Isso era para se cumprir a Escritura. Não podia ficar suas costas inteiras. Tinha que abrir para sair sangue. E aquele sangue fica pisado depois. Que aquele sangue sai e fica pisado. Aquele sangue pisado é que é a minha vitória sobre a enfermidade hoje. Porque Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras, para aquele sangue que saiu daqueles cortes, daquelas valas que ficaram nas suas costas, aquelas pisaduras é que põe para correr qualquer enfermidade hoje. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu posso ser sarado por causa das suas pisaduras. Amém? Eu estava lendo a respeito de quando eles colocam Jesus na cruz. E eu falei para vocês, aquela posição de Jesus daquele jeito, pendurado, com prego nas mãos e nos pés. Um médico foi avaliar isto. O que causa nos músculos, nos nervos, uma pessoa nessa posição sem sustentação, porque ele estava preso no prego que estava nos seus pés e nas mãos. Ele não tinha como ficar. Diz que quando puxa a respiração, o ar entra, mas não sai. E para Jesus poder respirar, ele tinha que dar uma folgada, forçar aqueles pregos dos pés para o ar sair, para ele poder puxar de novo. Cada uma daquelas 7 frases que ele conseguiu foi com muito sacrifício. Aquilo causou um problema muito sério, asfixia. Porque você sabe que um homem, eu vi a respeito, um homem forte, se era crucificado, porque eles geralmente não era com pregos, era amarrado, mas Jesus eles pregaram na cruz, para você ver como o diabo está furioso contra ele. Um homem podia ficar na cruz até pelo menos 9 dias se ele fosse muito forte. Jesus, 9 horas da manhã, ele é pregado na cruz. 3 horas da tarde ele estava morto. Para você ver como foi quase um linchamento que aquele povo fez. Você sabe, só que eu vou dizer uma coisa para você. Aquela palavra tetelestai no hebraico, quer dizer, Pai, está consumado. Está feito. O que era para ser feito, a obra redentora está realizada. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele entrega o espírito dele, a Bíblia diz que ele não falou, ele gritou, ele bradou e deu um grito na cruz. Quando ele dá aquele grito, era para dizer para o mundo inteiro que o sacrifício estava feito, que o cordeiro foi morto e que agora a redenção estava feita, agora tinha salvação para o mundo e que o mundo, a partir daquele dia em diante, ia ser outra coisa. O grito foi forte. A frase foi dita forte e o grito foi dado tão forte que a terra treme. A terra treme. As pedras fendem-se no meio. Pedras grandes dessas aí fenderam-se no meio.
cortaram-se no meio com a terra que tremeu. O véu do templo, que era grosso, não se fendeu de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, para dizer que veio da altura aquilo. Foi algo sobrenatural que rasgou aquele véu. E Deus estava dizendo para mim e para você, meu filho, ninguém podia entrar. Mas agora eu estou rasgando este véu para dizer que qualquer um agora pode entrar no Santo dos Santos e receber a glória de Shekinah sobre si. Meu Deus! Aleluia! Mas o mais bonito, o mais importante é que as catacumbas, aleluia, aqueles sepulcros que estavam na pedra se rasgaram, se fenderam e se abriram. E a igreja do Velho Testamento, que estava até então morta, ressuscitou naquela hora. Mateus 27 diz que eles saíram da sepultura depois da morte dele com aquele grito. Eles romperam a sepultura. Saiu Jó de dentro da sepultura. Aquele grito de Jesus tirou Abraão da sepultura, tirou a Sara, tirou Isaac, tirou Jacó, tirou os profetas do Velho Testamento. Todos eles saíram. É a Bíblia em Mateus 27. 27, versículo 50. Você já leu este versículo de Mateus 27, 50? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos lá. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, eles não foram só ressuscitados, eles saíram dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que cidade é santa? Essa é a Jerusalém. Abraão e Sara saíram, diz o profeta, ele faz o quadro, deram a mão e disse, Sara, vamos dar uma volta e olhar esta cidade bonita que fizeram. E foram dar uma volta e não precisou ninguém dizer para aquelas pessoas que estavam ali que aquele era Abraão. E aí, quando ele apareceu ali na esquina, alguém disse, olha o Abraão e olha a Sara. Isso é o profeta dizendo. E Abraão disse, Sara, estão nos reconhecendo, vamos sair daqui um pouco, porque alguém está nos vendo, alguém está nos reconhecendo. Oh, meu Deus! Não vai precisar ninguém dizer para você quem é Abraão, quem é Isaac. Não, você quando chegar lá do outro lado, você vai olhar e já vai identificar, porque há uma identificação entre nós. Isso é revelação que Deus nos dá. E eu gosto de pregar isso. Isso é mensagem do profeta. Isso é revelação. Por que eles saem? Deus estava provando para nós que se teve uma noiva do Velho Testamento que saiu, haverá uma agora que sairá também. Não há sepulcro que possa prender um filho de Deus que morre em Cristo hoje. Você crê nisto, não crê? Mas por que eles saem? Por que eles saem? E eu já expliquei para vocês e quero explicar para os novos. Aconteceu um fenômeno sobrenatural quando aqueles mortos do Velho Testamento ressuscitam. É que Deus os estava transportando dali. Eles estavam no lugar, todo mundo no mesmo lugar. E Jesus contou a história do rico e do Lázaro, e ele diz que o rico morre e vai para cá, mas de lá ele viu o Lázaro, né? Ele via o Lázaro. O rico olhava daqui e via o Lázaro descansando. Então era o mesmo lugar, só separado por um abismo. Só que o rico queria passar para lá. Pai Abraão disse, não pode, tem um abismo, ninguém pode mais passar, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Mas eles se viam. Mas hoje ninguém vê mais, porque um outro lugar foi inaugurado. Que lugar que foi inaugurado? É aquele que Jesus disse para o ladrão na cruz. Quando o ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que ele respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia. Paraíso. É aquela mesma palavra que Paulo diz, conheço um homem que foi até o terceiro céu. E ele esteve no paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é digno para que possa citar para algum cristão. Você vê que nem Paulo pôde contar, mas o irmão Brana esteve lá também. Além da cortina do templo. Aonde o irmão Brana foi? Aonde Paulo foi também. Porque a Bíblia diz que Paulo foi ao paraíso. Você pode ler. Ele contando em Coríntios. Mas o irmão Brana foi lá também. E quando o irmão Brana, eu quero te dizer uma coisa, quando o irmão Brana
Quando o irmão Brana viu aqueles outros, que ele pensou que era Brana, mas que disseram, não, esses são os convertidos à tua mensagem, ele está vendo todos, até eu, se um dia eu partir, ele me viu lá também do outro lado. Porque eu sou convertido de sua mensagem. Existe um lugar inaugurado, paraíso. Deus separou, disse, eu não quero agora. Eu quero que quem morrer sem Cristo vai para o Hades, quinta dimensão, em tormento, inferno, para baixo. Provérbio diz que o inferno é para baixo. A Bíblia diz. Mas o paraíso é para cima. Agora é separado. Quem morre em Cristo vai para cá. Vai para o paraíso, descansado. Jesus pega todas aquelas almas. Salmo 24. Põe aí o Salmo 24 para mim. A inauguração do paraíso está no Salmo 24. Eu gosto de Davi porque Davi era um profeta. Por isso que o profeta William Brana diz que Davi era um profeta. E ele profetizou no Salmo 24 a criação do paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 7 em diante. Olha a inauguração do paraíso. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E está batendo numa porta. Aí, uma voz lá de dentro diz, quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, vamos lá. E ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E a voz pergunta de novo, quem é este Rei da Glória? E a resposta vem, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Isso é o profeta que diz que quando ele está pedindo para abrir as portas, é porque ele está entrando com aquela igreja do Velho Testamento que saiu daquele lugar lá de baixo e inaugurando um novo lugar que é o paraíso, colocando eles ali. É esse texto que está falando daquela inauguração. Mas isso é mensagem de um profeta. Isso é revelação. Já leu isso, irmão Roberto? Isso está na mensagem. Você está entendendo? Isso é o profeta que diz para nós. Paraíso. Jesus vai lá, dá uma olhada, leva o ladrão lá, mas também ele desce lá no inferno. Olha só como a Bíblia é. Ele desce lá no inferno. O que Jesus vai fazer lá no inferno? Duas coisas. Ele passa na quinta dimensão primeiro, onde estão aquelas almas. Pedro diz assim, ele foi pregar. Jesus foi pregar? Sim, foi pregar para as almas que estão em prisão. Por isso que o irmão Brana pregou uma mensagem. Almas que estão em prisão agora. Jesus foi dizer para eles assim, eu quero falar uma coisa para vocês que estão aqui. Eles estão tudo lá. Eu quero falar uma coisa para vocês. Silêncio. Sabe o que eu vim dizer para vocês? Que aquela pregação que Noé pregou lá atrás, ele estava falando a meu respeito. Aquela arca que era para vocês entrarem, ela estava me representando, que era o escape para vocês. Como vocês não aceitaram, então é por isso que vocês estão aqui. Então eles não estavam pregando mais para salvação, eles estavam pregando só para conscientização. E o irmão Brana diz assim, eu temo hoje que nós estamos pregando para almas que não têm mais salvação. Agora. Porque ele fala das 3 manifestações também do ministério de Jesus. E a última manifestação desse ministério na terra, no final da sua missão na terra, foi pregar para almas que estão em prisão. E o irmão Brana disse que com ele estava se cumprindo a mesma coisa, quando ele estava pregando a sua mensagem e pessoas estavam rejeitando ela. Ele disse que estava pregando para almas já em prisão. E você olha para mim, você tem que se alegrar se você creu nesta mensagem. Esta mensagem te deu direito à salvação. Te dá direito a um paraíso se você morrer. E se você estiver vivo, te dá direito a um rapto para ir com ele. Amém? Mas eu quero encerrar com isso aqui. Sexta-feira, ele morre naquela cruz. Acontece todos esses fatos. Aí aparece um irmão escondido, que cria em Jesus, mas não tinha coragem de falar publicamente.
Esse irmão era José de Arimateia. Ele cria, só que ele era um homem do sinédrio. Ele disse, não, eu não posso falar que eu amo este Jesus e que eu sirvo a ele, porque vão me expulsar do sinédrio. Mas quando Jesus morreu, uma das coisas que a Bíblia diz que me chamou a atenção, a coisa foi tão fenomenal quando Jesus morreu, porque a natureza, o sol escureceu, meio-dia ficou trevas, ficou como meia-noite. Meio-dia ficou igual meia-noite. E o sol se escondeu, a terra tremeu. Um centurião olhou para cima, um centurião romano, olhou e disse, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Mas não adiantava mais. E a multidão ficou tão impactada dos judeus, que eles ficaram com remorso. Eles saíram da cena da crucificação batendo nos peitos. Batendo nos peitos como sinal de remorso. Porque eles viram naquela hora que aquele homem que eles estavam crucificando não era um qualquer. A Bíblia diz isso. Mas eles foram reconhecer depois. Nós não podemos reconhecer depois. Nós temos que reconhecer o que Deus está fazendo é agora. Não adianta nos preocuparmos com o passado, nem com o que vai ser depois. Nós temos que preocupar com o que Deus está fazendo agora. Que Ele está aqui, tem uma mensagem da hora, tem um profeta, tem algo de Deus hoje para nós aqui. Isso é que é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas nós encerramos assim. Ele morre na sexta-feira, ele fica no sepulcro. Glória a Deus. Duas profecias eu destaco. Uma, antes de tirar-lhes da cruz, porque ele não podia ficar depois das 6 horas de sexta-feira, porque o sábado começava às 6 horas de sexta-feira, 6 da tarde. E a lei dizia, ninguém pode ficar na cruz na época da Páscoa depois das 6 horas. Tem que tirar. Por isso que José de Arimateia vai lá. Ele diz, não, eu não consigo esconder mais minha crença. Agora eu vou dizer para todo mundo que eu creio nele. Foi lá com o Pilatos e disse, me dá o corpo dele. Me dá o corpo dele. Ele não pode ficar na cruz depois das 6 horas. O Pilatos disse, pode levar. Mas antes que aconteça isso, os sacerdotes disseram, não pode ficar ninguém na cruz. Vamos lá tirar eles da cruz. Mas eles estão vivos ainda, então quebra as pernas dele. Pegou um porrete bem grande e aquele soldado endemoniado chega lá no primeiro ladrão e pau nas pernas e quebra as pernas do primeiro. Quebra as duas. Vai lá no segundo, pau na quebra nas pernas do segundo. João conta isso. Mas quando chega diante de Jesus que ele vai bater, o anjo diz, calma, aqui não. Por que ele podia ter batido sem pensar? Ele não estava pensando em Bíblia nem nada. Mas havia uma profecia. Davi, compondo o salmo, dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nem que aquele soldado não conhecesse Deus, mas ele não podia quebrar aqueles ossos, porque a profecia tinha que se cumprir. Eu gosto da Escritura por isto, meus irmãos. Deus é Deus, Ele faz sua Escritura se cumprir. Amém? E a outra profecia era, o José de Arimateia enrola no lençol novo, coloca ele no sepulcro novinho que ele tinha feito para ele mesmo, coloca Jesus lá. E diz assim, põe uma pedra. O governo vai lá e sela aquela pedra e diz assim, nós vamos colocar 100 soldados aí para tomar conta desse sepulcro, para não deixar ninguém nem chegar perto. Nenhum discípulo pode chegar a 100 metros que seja, não vai chegar aqui. Está aí proibido. E colocar o selo. Duas coisas tinham que se cumprir. Uma, quantas horas Jesus passou lá no sepulcro? Você vai contar da 36 a 38 horas, por aí, no máximo. Um corpo para se decompor é 72 horas. Mas Davi também, fazendo uma composição 500 antes, diz assim, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não permitirás que aquele corpo se desfaça. Não permitirás que aquele corpo sofra ação do tempo para se desfazer. Deus estava atento com cada profecia. E antes de se decompor a primeira parte do corpo de Jesus, ele foi enterrado sexta, lá pelas 6 horas. Sábado fez 24 horas. 6.
Mas antes de romper o domingo de manhã, como você saiu de casa, a Maria Madalena vai lá ver o morto e levar flores para ele. Mas quando chega lá, oh glória a Deus, podia ter 100, 200, podia botar a polícia do mundo inteiro lá, pegar todos os exércitos, não ia impedir daquele corpo sair daquela sepultura, porque um anjo desceu do céu. E basta um anjo apenas desce do céu e remove aquela pedra. Os soldados caíram como mortos e o nosso Cristo saiu da sepultura, como a irmã Socorro acabou de cantar agora há pouco. Louvado seja Deus! Precisava tirar a pedra? Não, não precisava. Se não tirasse a pedra, ele saía do mesmo jeito. Mas por que foi tirada a pedra? Para Deus mostrar para este mundo que não tem nada ali dentro, que não tem ninguém morto ali dentro, que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso que você vê a Maria lá querendo ver morto. E a mente dela estava confusa, porque ela estava focada naquilo. Eu sei como é mente de mulher quando fica focada numa coisa, né? As mulheres focam algo e vão, mas depois elas encontram os anjos lá, um à cabeceira e outro no pé. Diz assim, ó, nós estamos aqui na cabeceira e no pé, Maria, para te dizer que ele não está mais aqui. Não lembra que ele falou que ia ressuscitar? E ela saiu ali meio, sei lá, meio... Sei que quem pode dizer que a Maria saiu dali dentro? Sem entender nada. E ela sai ali. Quando ela sai ali fora, ela não sabia se ia para frente, se ia para trás, se ela chorava, se não chorava. Ela não sabia o que ia acontecendo. Agora, naquele momento, que ela não estava entendendo. Mas eis que ele aparece por trás dela e disse, mulher, por que tu está chorando? Aí ela olha para ele e pensa que ele é o cuidador do cemitério. Ela pensa que é aquele que ajeitava os túmulos, que colocava as florzinhas em cada lugar, sabe como é? Pensava que era ele. Aí ela disse assim, olha, senhor, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor viu alguém tirar ele daqui, você me diga onde puseram, porque eu quero levar o corpo. Mas ele disse, Maria! Aí ela entendeu, ela ouviu, ela compreendeu a voz do seu mestre e disse, Rabone, que quer dizer meu mestre. E se ajoelhou e se abraçou com ele. E ele disse, não me toques porque ainda não subiu meu pai, mas vá agora e diga para os meus discípulos, passe na casa do Pedro, bata lá na porta e diga, Pedro, vamos para Galileia que o mestre vai encontrar com todos nós lá agora. Que coisa maravilhosa, né? Ah, ela sai dali. Agora a notícia começa a correr e ela sai. Você sabe que Pedro foi ali, o João foi ali, mas tinha um Cleopas que ia andando e dizer assim, olha, vamos dar uma volta lá em Emaús, porque a coisa está tão feia por aqui, a gente pelo menos vai desaparecer um pouco, vamos no caminho. E era um dia de hoje. Ele já tinha ressuscitado. Eles saíram agora, essa hora, 8 horas da manhã, começaram a caminhar. E mais ou menos era 11 quilômetros, 12, por ali assim, 60 estádios caminhando. E eles eram, meu Deus do céu, tu não vês? Olha só o que aconteceu, tu te lembra? Olha o que fizeram com ele, prenderam, o que Judas foi fazer? Olha só, entregou ele, agora se enforcou, e agora você vira como bateram nele. Meu Deus, eu não posso me lembrar daquela cena. E quando eles estão falando e falando, daqui a pouco chega alguém e começa a conversar com ele. Posso caminhar com vocês? Pode. O que vocês estão conversando? Nós estamos falando sobre Jesus. Quem? Você não sabe dos acontecimentos que ocorreu? Disse, quais? Meu Deus, tu és o único aqui na redondeza que ainda não sabe da notícia. Todo mundo sabe. Saiu em todos os jornais e as televisões, todo mundo sabe. Tu não sabe do que ocorreu? De Jesus, aquele homem bom que viveu conosco, que fez o bem para as pessoas e só multiplicou o pão, curou o que estava doente, só fez coisa boa. E olha o que fizeram para ele. E olha o que mataram e colocaram na sepultura. E nós até tivemos uma notícia, parece que falaram que ele está ressuscitando, mas não estamos acreditando muito, não. Aí ele falou assim, honestos e tardios de coração para entender as escrituras. Espera aí que eu vou contar um negócio para vocês. Olha, a Bíblia diz assim. Aí começou a fazer um estudo lá de Gênesis. Lá de Gênesis 3,15 veio mostrando para ele o que falava nos salmos, nos profetas. E eles só ouvindo. E parece que, irmão, 11 quilômetros para eles era para fazer rápido, né? Sei lá que horas saíram de casa, que aí eles começaram a andar bem devagarzinho. Fala mais. Tá gostoso, fala mais. Esse culto tá gostoso, fala mais. E o sol vai embora. Quando chega de noite, eles vão chegando lá em Emaús. E o sol já está se pondo. 6 horas da tarde, o sol já está indo. E eles disseram, chegamos. Aí ele fez menção que ia passar adiante. Aí eles fizeram aquilo que a gente cantou. Fica conosco. A tua companhia é tão boa. Mas não sabiam quem era que estava falando com eles. Dando estudo bíblico que eles não sabiam. Fica conosco.
a tua companhia é tão boa, nós gostamos tanto do senhor conversar, o senhor fica conosco um pouco? Ele disse, eu fico. Oh, bom dia, senhor. Oh, nosso amigo, nós viemos aqui conversar com o senhor um pouquinho, desparecer, porque as coisas aconteceram e queremos dormir aqui na sua casa. Mas trouxemos um amigo aqui. Ele pode ficar aqui também? Claro que pode. Aí entrou o Cleopas, entrou o amigo dele, convidaram ele, entre também. Ele entrou. Aí o homem disse assim, que bom que vocês chegaram, a mesa já está posta, tem pão lá na mesa. Vamos comer? É mesmo, nós estamos com fome. A gente estava com uma caminhada tão boa, sabe, que nós nem sentimos fome. Aí um sentou aqui, o Cleopas sentou aqui, o homem sentou aqui e ele sentou aqui. E eles olhavam para ele, mas não conheceram. Daqui a pouco, ele disse assim, gente, antes de comer, nós temos que agradecer. Sim, então agradeça para nós. Aí ele pega o pão. Só ele tinha um jeito especial. Quando ele pega o pão que ele... Nós conhecemos esse jeito. Só um que fazia desse jeito. E só um que agradecia desse jeito. E quando ele parte o pão, ele ora e parte o pão. Aí eles abriram. É ele! Quando ele disseram é ele, que ele sacudiu assim, ele sumiu. Quando ele sumiu, ele disse, mas meu Deus, como é que nós não sabemos? Como é que nós não entendemos que era ele? Quando ele falava, o nosso coração ardia. Quando ele vinha falando as escrituras, o nosso coração pulava e saltava de alegria. Não tinha que ser outro, tinha que ser ele. É assim que nós nos sentimos esta manhã diante dele. Né? Amém? Oh, que ressurreição maravilhosa para nos dar esta vitória esta manhã. Eu quero que você saia esta manhã com seu coração ardendo, sabendo, ele ressuscitou, eu sou vitorioso. Ele ressuscitou, eu venci esta enfermidade. Ele ressuscitou, olha, eu tenho a maior notícia para vocês, para encerrar. Aquele dia no Calvário, todos nós sabemos, o profeta prega, aquele dia no Calvário. O que é que aconteceu naquele dia do Calvário? O profeta diz, foi ali, quando ele estava naquele Calvário, que ele pega o diabo e quebra a sua coluna. Você gostou disso? Ele pega o diabo e quebra a sua coluna dorsal. E o profeta diz, ele está andando mancando por aí, desde então se arrastando, porque ele não é mais aquele diabo. Depois que ele morreu na cruz, o Senhor Jesus Cristo, aquele diabo agora é um perdedor. Ele não é mais um vencedor. Eu quero que você saiba nesta manhã que este diabo não tem poder contra você. Ele não pode contra a tua família. Ele não pode colocar uma enfermidade em ti e vencer. Ele não pode mais fazer com que você seja um perdedor. Aquele diabo é um perdedor e Jesus é um vencedor. Quero declarar isto esta manhã para esse capeta. Ele já perdeu. Nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus venceu na cruz por mim. E eu te digo, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito teu. É herança tua. Por que você não se aposta nesta manhã dessas bênçãos? Eu quero saber o que Jesus não pode fazer. Porque quando ele ressuscita, eu falei aqui domingo, ele olhou e disse, olhem bem para mim, meus discípulos. Olhem para mim, estão olhando para mim? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo o poder, toda a autoridade me foi conferida no céu e na terra. Todo o poder. Todo. Ele não disse, olha, um pouquinho de poder, sabe? Um pouquinho de autoridade, não. Ele disse, todo me é concedida no céu e na terra. E você diz, e ele foi embora, mas ele deixou essa autoridade para mim e para você. Eu tenho autoridade, você tem, sobre a enfermidade, sobre Satanás, sobre o pecado. Está à tua disposição, está a minha. O que é que nós vamos fazer com isso? Por isso que o profeta diz, essa noiva precisa saber quem ela é.
Ela ainda não descobriu quem ela é. O diabo sabe quem tu és, mas você precisa descobrir quem você é. Por isso que eu gosto quando o profeta diz, naquela mensagem, naquele livro O Poder da Oração, quando o menor dos cristãos, o menorzinho, que eles falam assim, pode ser o cristão mais fraquinho que seja, quando ele se ajoelha, o diabo fica tremendo as pernas. Quando o mais fraquinho se ajoelha, o diabo já fica tremendo a mão e o pé, porque ele sabe que aquilo, quando ele se ajoelha, o poder de Deus vem, tudo está à disposição dele. Quando você se ajoelha, você faz o diabo tremer. Vamos conquistar o que é nosso? Ou vamos perder para o diabo? Não. Tudo que é meu eu quero. Tudo que é seu você tem que reivindicar. E ele está aqui nesta manhã e não pode negar. Eis que eu vos dou o poder sobre serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Paulo diz que o Senhor Deus colocou o diabo sob debaixo dos nossos pés. Eu estou citando a escritura para você. Debaixo, não em cima para fazer o que ele quer. Debaixo, ele tem que se sujeitar ao Deus que está em você. Nós temos tudo a nosso favor esta manhã, porque ele ressuscitou, ele não está mais na sepultura. Amém? O que nós vamos fazer esta manhã, meus irmãos? Eu estou aqui só para te dizer isto. Vamos louvar a Deus enquanto nós vamos declarar esta manhã o que nós precisamos. Sempre estou desafiando você. E eu quero desafiar você para isto. Eu estou com isto em meu coração. Porque se ele disse que toda autoridade é minha, só o maior. Ah, pastor, mas não sei, tem tido problemas lá em casa. Não. Tem que ter mesmo. As lutas fazem parte do nosso aperfeiçoamento. Sem elas ninguém vai se aperfeiçoar. Agora eu vou te dizer, perder você não vai nunca. Tudo é para o teu bem, tudo é para o teu aperfeiçoamento, tudo é para que você cresça. Amém? Sol. Bate o acorde para mim. Porque ele... Diga. O amanhã vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida nas mãos do meu Jesus vive está. Novamente, porque ele vive. Porque ele vive, crê no amanhã, que ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus vive está.
Porque ele ressuscitou, ele deixou uma promessa para você, escrita para você, de João 15, versículo 7. Glória a Deus. Essa é a grande promessa que ele deixou, o grande recado para você levar com você esta manhã. E eu gosto muito deste versículo de João 15, versículo 7. Amém? E você já recitou comigo. Vamos lá juntos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você crê nesta palavra? Tem limite para esta palavra? Tem. E eu achei ele muito forte, muito ousado para dizer isso. Então ele garante. Ele diz que pode pedir o que quiser. Irmã Hart, você é pobre. Se você quiser $1 milhão, se você pedir, vai cair no seu colo agora. Eu pergunto para você, caía $1 milhão no colo da irmã Hart naquele dia, se ela quisesse? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Temos que treinar isto. Você tem que ser treinado a isto com a sua fé. Porque daqui para frente, nós vamos começar a andar por mais fé. Daqui para frente, nesses últimos diazinhos que estão restando sobre esta terra, nós vamos ter que andar no sobrenatural. E você tem que se preparar para receber essa fé suprema na hora suprema. Não é uma coisa natural. Eu não sei te explicar isto, mas nós temos que estar pronto para isso. Se precisar criar esquilo, você já pensou nisso? Eu não sei. Mas Deus mostrou na vida de um profeta. Se tiver que ressuscitar um peixinho, que está todo sem nada dentro, tirou toda a buchada fora, mas peixinho, eu te devolvo a vida em nome de Jesus. É impossível isto? Isso foi só demonstrações para o que Deus quer fazer agora, através de você, desta noiva nos últimos dias. A fé suprema para a hora suprema. O diabo está apertando. A plataforma do anticristo está pronta. As nações se movimentando para a terceira guerra. Não é assim? Não é assim? Não estão por aí falando em terceira guerra? Mas não vai acontecer até o Senhor permitir. Porque eu creio na mensagem de um profeta, que antes que a primeira bomba nuclear caia, essa noiva sairá daqui. Deixa vir chip, não tem problema, deixa vir. Deixa ele implantar o que ele quiser. Não é a marca, mas faz parte do plano. E na hora que não se deixar marcar, não, isso eu não quero. Você sabe que não é a marca, mas você sabe que faz o plano. Então não pode comprar, não pode vender, não pode... não posso fazer nada. É agora. É agora que tem que se manifestar a fé suprema. Na hora suprema. E não será de qualquer maneira. Nós temos que estar como Maria estava. Como aqueles discípulos estavam. Vamos orar por isto. Para o Senhor nos ajudar. Feche seus olhos. Pai, faça a sua oração. Veja como você está se sentindo nesta manhã. Esse dia é especial para você. Aproveite. Aquele sepulcro está vazio. Ele está aqui hoje.
e não precisa de portas abertas para entrar, mas Ele está aqui perto de você. Ele deixou uma promessa para você. Tem uma promessa para mim e para você esta manhã. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir o que você quiser, meu filho. O que você precisa esta manhã? O que tu queres, meu filho, esta manhã? Se tu estás em mim e as minhas palavras estão em ti, fale o que você quer. Diga o que você quer que aconteça. E tudo se fará. Não tem como eu negar para você. É uma promessa feita. Você é um filho, uma filha. Você tem direito às promessas divinas. Eu sei que você está em Cristo. Eu sei que você está nessa palavra. Eu sei que você ama a palavra. Eu sei que você ama esta mensagem. Eu sei que você ama este profeta. Eu sei que você ama o Senhor. Eu sei que você ama de todo o seu coração. Então é sua promessa, não é para o outro, não é para o ímpio, não é para o servo, não é para o incrédulo, é para você que é cristão, é para você que é parte desta noiva. Ele está nesta manhã aqui dizendo, peça o que você quer, meu filho. Você quer cura? É seu. Você quer que a porta seja aberta? É sua. Você quer que algo mude? É seu. Você quer algo para a tua família, para os teus filhos que mudem? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que você quiser e vos será feito. Aleluia. Não há limites para isto, Senhor. Nós cremos em sua palavra, nós cremos em tua palavra. Nós temos que ter fé para crer nisto. Se nós não tivermos fé nesta manhã para crer nisto, nada acontecerá. Nós sairemos do mesmo jeito. Nós estamos achando que o problema é maior do que o nosso Deus, que o diabo é maior, que está lá, que está metido naquele problema, que está metido ali naquela família, que está metido naquela pessoa, que está ali aqueles espíritos errados, mas não é maior do que aquele que saiu da sepultura. Nós cremos em ti, Senhor, que és maior. A espinha dorsal de Satanás já está quebrada, ele não tem mais poder contra nós. Não tem, porque nós estamos no lado do mais valente, do todo-poderoso, do Senhor Jesus Cristo. Ele é maior do que qualquer coisa. E ele disse, todo poder, toda autoridade me foi concedida no céu, na terra. Tudo tem que respeitar o seu poder. Tudo tem que bater continência para ele. O diabo não pode fazer o que ele quer. Ele pode tentar se intrometer. Ele pode vir tentar causar problema. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Maior é o que está conosco. Nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos a promessa. Nós temos a palavra. Nós temos a mensagem. Nós temos um profeta que pregou para nós. Nós temos Deus. Nós temos o que saiu da sepultura. Ele está aqui esta manhã e nós precisamos declarar isso. Aleluia! Nós queremos declarar para este diabo que o nosso Deus é maior. Nós queremos declarar para o diabo que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós queremos declarar para o diabo que saia da nossa frente. Que saia da nossa casa, que saia da nossa família, que saia do trabalho, que saia tirando os seus impedimentos que ele tem colocado, em nome de Jesus Cristo, que ele leve a sua bagagem, que ele caia fora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele bata em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diabo, solta minha família, solta os meus filhos, saia da vida deles, saia do trabalho, saia da minha casa. Oh, aleluia! Tu não podes, tu já és derrotado, tu já estás vencido, tu já estás com a coluna quebrada. A vitória é minha em nome de Jesus. Eu tenho a vitória por causa desse Calvário. Eu tenho a vitória por causa do poder desta ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Dá-nos fé para clamar, Senhor. Derrama a fé suprema sobre nós nesta manhã. Dá-nos fé para orarmos, para clamarmos e para crer na nossa oração. Aleluia! Bendito seja Deus. Eu, como teu sacerdote, Senhor, eu repreendo a fúria do adversário contra todos os teus filhos que estão aqui esta manhã. Eu repreendo este demônio maligno que tem vindo contra os teus filhos, meu Deus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, ele está esconjurado e que o Senhor o repreenda esta manhã. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia! Eu creio que a vitória de cada um nesta manhã aqui, porque nós saímos de casa como Maria saiu. Deixamos a nossa cama, deixamos o aconchego da cama e de casa e viemos olhar aqui e estamos pela fé vendo um túmulo vazio. Nós estamos pela fé vendo um túmulo vazio. Nós estamos pela fé vendo uma pedra removida. Nós estamos nesta manhã vendo os anjos dizendo: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Nós queremos nos apossar do que é nosso. Faz a obra nas casas, faz a obra nas famílias, faz a obra no trabalho, faz a obra onde quer que nós precisemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tua presença, que o poder da ressurreição venha em cura nesta manhã. Que o poder de ressurreição venha em cura para aquele que está precisando. E o poder da ressurreição do Senhor Jesus tira estas enfermidades desta irmã, deste irmão, que bate em retirada deste lugar, porque há uma unção do Todo-Poderoso neste lugar aqui esta manhã. Que o poder da ressurreição venha abrir as portas para este irmão que está precisando, para esta irmã que está precisando. Que o poder da ressurreição venha limpar a nossa casa. Não admitimos que espíritos errados entrem e perturbe a mente dos nossos filhos. Nós não permitimos isto. Nós não permitimos. E nós temos autorização de Deus para isto. Ele nos deu essa autoridade. E nós dizemos que esses espíritos saiam. Largue nossos filhos. Largue a mente deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vai em cada casa de cada cristão desta mensagem, que congrega debaixo desse ministério, aonde quer que esteja cada um, que não pôde vir esta manhã aqui, mas não importa, se eles estão debaixo deste ministério que é seu, que o Senhor faça sua obra completa. Entre no lar daquele que o diabo está tentando separar, e tire ele dali, Senhor, em nome de Jesus. Nós expulsamos toda influência diabólica de lares. Tu não podes te aproveitar dos nossos irmãos que estão começando. Tu estás repreendido e sai em nome de Jesus. Ei, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dê força, dê graça, segure na mão de cada um. Levante, Senhor, posicione, coloque em ordem cada vida, cada família, cada coração. O Senhor é maravilhoso, faça algo tremendo. Bendito seja Deus. Ó Senhor, nós levantamos a nossa mão para o céu agora e dizemos obrigado, Jesus. Um coração compungido e contrito tu nunca desprezarás. Nós queremos te agradecer pela vitória que já nos deste hoje aqui. Eu creio no Cristo ressuscitado que está conosco esta manhã. Eu creio nas vitórias que Ele está nos dando. Eu creio, eu aceito tudo que é meu. A cura divina para o meu corpo. Eu aceito, eu quero, eu desejo. É isso que vem para mim. Porque Jesus conquistou isso para mim. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Oh, glória a Deus. Se eu já fui sarado, esta enfermidade não pode parar no meu corpo. Bendito seja Deus. Seja o que for, respeite ao poder deste nome, do nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor. Continue adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando o seu nome. Ele merece toda a glória. Ele merece toda a honra. Ele merece todo o louvor. Ele merece a sua adoração. Ele é digno. Tu és digno, Senhor, de honra e de glória. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Receba, meu irmão, receba, minha irmã. Se você está dizendo as palavras corretas, receba. Receba tudo que você veio buscar. Receba e leve com você com fé. Receba. Receba em nome de Jesus Cristo. Está à sua disposição. Eu só estou pregando a palavra para você e dizendo que é seu por direito.
Não pode negar. Já está resolvido e liberado para você. Glória a Deus. Pai, permaneça conosco. Que tua presença nos leve em paz. Nos guarde, Senhor, esteja conosco nesta manhã, neste dia. Que nossa alma esteja sempre voltada a Ti. Que o nosso coração esteja Te adorando neste dia tão especial para nós. Permaneça ao lado de cada irmão, cada irmã. Tu sabes o que é melhor para nós. Te louvamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você está feliz esta manhã por ter vindo? Eu sei que pela fé você viu um túmulo aberto. Pela fé você viu uma pedra removida. Pela fé o anjo falou com você, dizendo, ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa. Amém? Pela fé você viu isto. Enquanto você vai cumprimentando seu irmão, sua irmã. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantando. Cristo suscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia.